Pronto, agora sim, Tomás, vocês podem colocar nome e número, se é do primeiro A, B ou C, aí no nosso chat. Enquanto isso, eu vou adicionando os outros alunos, tá? Só na última aula a gente teve uma tentativa, né, de aula, na verdade, que estava tendo reforma no apartamento de cima, foi meio complicado, fiquei fugindo do barulho, de explicar o mito da caverna. Então, eu vou retomar só um pouco o mito da caverna do Platão, para poder dar continuidade aí às aulas, tá? Então, se ficou alguma dúvida, se alguém não entendeu alguma coisa da aula passada porque não conseguiu ouvir, ou porque, né, enfim, ficou complicada a explicação, toda hora eu tinha que parar por causa do barulho, pode perguntar, pode falar. Lembrando que eu não consigo ler o que vocês escrevem aí no chat. Então, eu vou pedir para, se alguém escrever no chat e alguém puder me avisar, comunicar que, tem dúvida e tal, por favor, façam isso, tá bom? Eu vou começar a compartilhar com vocês aquele mesmo slide que já está lá no Moodle para vocês. Vou permitir mais um aluno entrar aqui. Se alguém puder, se vocês puderem abrir a câmera, também é sempre bacana. Eu vou começar a compartilhar com vocês, então, os slides que já estão lá no Moodle, que é o mesmo que a gente usou na aula passada aí, para poder falar do mito da caverna de Platão, tá? Então, eu contei para vocês a história do mito da caverna e dei algumas explicações bem básicas, assim, sobre qual que era o interesse do Platão escrever o mito da caverna, né? Então, o mito consiste em alguns prisioneiros que estão no fundo da caverna. Só adicionar mais aluno que está chegando agora. Estão presos lá no fundo da caverna desde o nascimento, né? Eles nunca saíram nem do fundo dessa caverna, nem viram a realidade das coisas. Então, eles estão presos e acorrentados com o pescoço voltado para a parede da caverna, onde algumas pessoas atrás deles têm um muro, passam atrás desse muro carregando objetos. A luz de uma fogueira que está sempre acesa bate nesses objetos e essas sombras, né, nesses objetos formados pela luz da fogueira, refletem ali no fundo da caverna. Então, o mito da caverna consiste nessa ideia aí central, que seria como que a gente conhece as coisas através do uso dos sentidos, que a gente estaria numa caverna e a gente julga as coisas através da aparência, tá? E não da essência. Aí um desses prisioneiros se solta e com muito esforço ele consegue sair da caverna, e aí ele começa a enxergar aos poucos, né, que lá fora tem outra realidade, que seria naquele ambiente que ele está com a iluminação da fogueira. E aí, quando ele sai totalmente da caverna, ele descobre que tem a luz do céu, do sol, fica momentaneamente aí cego, né, porque a gente não consegue enxergar a verdade das coisas de uma maneira tão fácil. E aos poucos ele vai vendo que tem formatos, que tem cores, outras coisas que ele nunca tinha percebido, porque ele viveu sempre no mundo de aparência, ele nunca tinha ido buscar a verdade das coisas. Esse prisioneiro, ele retorna para dentro da caverna e conta para os outros que estavam presos lá no fundo da caverna que a realidade das coisas, a realidade do mundo está do lado de fora. Eles não concordam, não aceitam essa ideia, os outros prisioneiros, e espancam ele até a morte. Essa parte, vocês entenderam essa narrativa de Platão? Fala aí, pessoal. Entendendo. Sim. Aí, perfeito, turminha. Então, isso aí é o que eu tinha contado para vocês, dei algumas explicações iniciais aí sobre o mito da caverna. Eu adoro quando vocês falam comigo, tá? Não me sinto tão sozinha aqui em casa e nem na aula. Então, por favor, dá uma ajuda, vai. Então, esse mito da caverna aí, gente, não para de entrar aluno. Peraí, deixa eu voltar lá para a tela. Então, esse mito da caverna aí mostra algumas instâncias que para o Platão tem essa divisão, né? Então, a gente tem a área da ilusão, que é o espetáculo de sombras lá no fundo da caverna. A gente tem a área da crença, que é onde ficam as correntes, né? Que nos prendem de ver a verdade, que seria a nossa cultura, a nossa educação, religião, senso comum, tá? Também está muito enraizado no ser humano. Aí, atrás dessa área da crença, tem o caminho dos fantoches, que as pessoas tentando mostrar, né? Tipo, olha, isso aí é fantasia, isso aí não é realidade, isso aí é só um mundo de sombras. Atrás desse caminho dos fantoches, que são as pessoas que já têm acesso ali à fogueirinha, tal, que é a área da razão, tá? Você começa a ter o primeiro estímulo aí de pensamento. Quando você sai totalmente da caverna, segundo Platão, você estaria na área da filosofia.
Só o verdadeiro filósofo, não o filósofo no sentido daquele que estuda a filosofia, mas aquele que consegue fazer o uso da razão para a busca da verdade das coisas, seria capaz de alcançar essa área da filosofia. Então, só o filósofo vai ter acesso à ideia verdadeira do que é o belo, o bom e o justo. E olha só o insight que o Platão vai ter. Se só o filósofo vai ter acesso à verdade, à bondade e à justiça, quem seria um bom governante para determinada comunidade ou determinada sociedade? O filósofo. Porque se o Sócrates, que foi julgado pela democracia e condenado à morte, a beber um cálice de cicuta, tivesse sido julgado por alguém justo, não teria sido condenado. Então, Platão, dessa ideia do mito da caverna, começa a ter vários insights na filosofia dele. E a partir daí, ele começa a desenvolver a sua própria teoria, já se desvinculando das ideias de Sócrates. Até então, tudo que o Platão tinha escrito eram os diálogos socráticos, que eram as aulas, as teorias do Sócrates, e não dele propriamente, tá? Então, isso vocês têm que compreender também. E com o mito da caverna, ele desenvolve também a teoria do conhecimento, que a gente chama um dualismo platônico também. O que isso significa, né? O que seria essa dualidade platônica? Então, a gente tem o mundo sensível, que é dentro da caverna, o mundo de aparência, sombras, opinião, material, corpo, que seria essa interioridade, e o mundo inteligível, que é o lado de fora da caverna, que é onde se encontra a essência, a verdade das coisas, é um mundo imaterial, porque é um mundo de ideias, tá? Onde estaria a verdadeira alma das pessoas também. Então, ele faz essa dualidade entre dentro e fora, entre sombras e luz, tá? Como que você passa de uma para outra mesmo? Isso eu já expliquei na aula passada. Através de uma dialética, de um diálogo de você com você mesmo, que tem o uso da razão, que você vai buscar conhecer essa verdade das coisas dentro de si mesmo. Por que dentro de si mesmo? Porque todos nós já nascemos com a verdade das coisas. Para Platão, as ideias são inatas, a gente já nasce com a ideia de tudo que existe no mundo. Mas para a gente poder relembrar, a gente tem que fazer esse processo dialético, que ele também chama de reminiscência. Como que vai funcionar isso na prática, tá? Então, vamos supor, a gente tem aqui uma multiplicidade de garrafas. Vou pegar outra garrafa aqui. A multiplicidade de garrafas no mundo. Elas poderiam ser de cores diferentes e facilitar o negócio, né? Então, a gente tem uma multiplicidade de garrafas que são de cores, tamanhos e formas diferentes. Só que na nossa cabeça, a gente tem a verdadeira ideia do que é uma garrafa. Quando eu olho para uma garrafa que eu nunca vi antes, eu, através desse processo de rememoração, eu lembro que é uma garrafa e aplico aquela ideia na garrafa, tá? Então, percebam que para o Platão é tudo muito no mundo das ideias, é muito o uso da razão. E isso vai distinguir a filosofia de Platão do Aristóteles, que já é o nosso próximo filósofo, tá? Outro exemplo aí na prática também são os cachorros. Então, aqui no nosso mundo, na nossa realidade que a gente aprende através da visão, do tato, né, que a gente toca os cachorrinhos, é essa pluralidade, essa diversidade de cães. Então, tem todos os cães existentes. Tem sem rabo, com rabo, peludo, sem pelo, branco, preto, cinza, uma multiplicidade de cães. Esses cães que a gente vê por aí, eles são imperfeitos. A gente não pode pegar um dentro deles e falar, esse é o cão perfeito, é o exemplo da ideia de cão que todo mundo deve ter, tá? Ele é corruptível. Como assim? A matéria dele envelhece. Então, ele é corruptível. Ele pode perder uma pata, cortar o rabo, né? Ele é falso, ele não é o verdadeiro exemplo de cão que seja universal. E ele está em constante transformação. Dentro da gente, que seria o nosso mundo das ideias, não o nosso mundo inteligível, a gente tem a essência de cão, a verdadeira essência de cão, que o Platão chama de canididade, tá? Que é a ideia perfeita, que ela não se altera, tá? Ela é eterna, ela é a ideia verdadeira e ela não sofre transformação pelo fato de ser uma ideia. Uma ideia não envelhece, né? Tipo, a minha ideia de cão, ela não perde o rabo porque não tem rabo, é um conceito. Tá? Então, esse seria a forma que a gente aprende as coisas no mundo, segundo Platão. Essa seria a teoria do conhecimento de Platão. A gente só conhece as coisas quando a gente olha, busca dentro de si e aplica aquele conceito naquela coisa que a gente está vendo. Deu para entender a teoria do conhecimento de Platão, turminha? Como que vai funcionar, então? Com essa ideia do mito da caverna? Pessoal, vocês estão vivos? Vocês estão acordados? Prof, a gente está aqui e eu, pelo menos, entendi. Então, tá bom. Obrigada, Isa. E os outros aí?
os outros não se manifestam. Então, vamos lá. Então, dando continuidade aí a essa ideia da teoria do conhecimento, ao mito da caverna do Platão, a gente vai começar a entrar na parte política, tá? Já que ninguém falou nada, vamos embora, né? Então, para o Platão, eu já dei uma introdução para vocês, o verdadeiro rei, o rei bom, o rei justo, vai ser aquele que sai totalmente da caverna. E quem sai totalmente da caverna é o filósofo. Então, por isso que para o Platão, a melhor forma de governo seria do rei filósofo. Ou sofocracia, tá? Sofo significa sábio. Então, seria esse governo do sábio. Como que isso vai funcionar? Então, vamos lá. Somente os filósofos eternos amantes da verdade teriam condições de libertar-se da caverna das ilusões e atingir o mundo luminoso da realidade da sabedoria. Por isso, eles seriam os mais justos, né? E aqui, como que ele dividiria, então, a sociedade? Como que esse filósofo ia governar? Como que ele chegaria ao governo? Já assistiram Divergente? Turma, Não. dá pra Eu ouvi falar, mas não vi. Eu não assisti não, Cora. Vocês nunca assistiram Divergente? Tá, então um exercício é na quarentena para vocês. No carro, Breno. A gente aula no carro. Então, vamos lá. Para quem nunca assistiu Divergente, eu super recomendo, assim, tá no Netflix, tá? É um filme muito bacana, que a sociedade ela vai ser formada através de um processo de educação de 4 tipos de personalidades diferentes. Então, a pessoa tinha que se encaixar ali, se a pessoa é mais culta, mais intelectual, também tem no Amazon, tá? Se é mais culta, se é mais intelectual, ou se é mais guerreira. Então, tem 4 tipos ali de personalidades diferentes que a sociedade ia ser educada em cima daquilo, montando, então, uma sociedade perfeita. Essa seria a ideia do Divergente, que é baseada na ideia dessa sociedade perfeita, governada por um rei filósofo de Platão. Tudo bem? Então, vamos ver como é que isso vai funcionar lá em Platão. Para o Platão, todas as crianças, ó que viagem, galera, todas as crianças tinham que ser retiradas dos pais até os 7 anos de idade. E aí elas seriam acompanhadas pela uma figura nova que surge ali com Platão, que é o pedagogo. Literalmente, a palavra pedagogo do grego significa aquele que acompanha o caminhar da criança. Então, esse pedagogo iria acompanhar o caminhar da criança, o crescimento dela, até os 11 anos, educando ela em diversas artes intelectuais, educação física, poética, diversas linguagens e diversas categorias científicas diferentes que existiam para a época, tá? E ele iria observar. Se essa criança tivesse uma alma de bronze, o que isso significa? Se ela fosse uma boa comerciante, se ela trabalhasse bem com as mãos, tivesse as características ali de ser um bom artesão ou um bom arquiteto, ela ia estudar então na classe econômica, que eram os proprietários de terra, artesãos e comerciantes, que vão garantir a sobrevivência, a construção da cidade, toda a parte também de proteção na parte de construção dos muros, né? Eles estavam ali em um período de expansão territorial. Então, ela seria responsável pela classe econômica. Se essa criança, o pedagogo observa, tivesse uma alma de prata, ela iria estudar na classe militar. Então, ele se tornaria um bom guerreiro. Então, se a criança tem ali um desenvolvimento físico bom, sabe lutar, corre, é forte, iria então para essa classe militar, que são responsáveis pela defesa da cidade. E são super importantes também por conta dessas guerras de expansão territorial da Grécia. Se aquele pedagogo percebesse que a criança tem uma alma de ouro, ela iria estudar na classe dos magistrados. O que é essa classe dos magistrados? São os sábios e os legisladores. E é daí que vai surgir, então, o rei filósofo. É dessa classe dos magistrados, tá? Alguns seriam formados responsáveis pelas leis, pela legislação da cidade, e um outro, aquele que se destacasse mais, fosse mais próximo da ideia de justiça, ele iria ser esse governante, esse rei filósofo. Então, olha só que bacana. O Platão, ele pensa numa república construída através da educação de uma criança. E com isso se formariam sociedades perfeitas. Ele vai tentar aplicar essa ideia em Atenas. Claro que ele vai ser expulso da cidade assim que ele dá a ideia de tirar a criança dos pais até os 7 anos, né? E por que tirar a criança dos pais? Por causa daquelas correntes das cavernas, que impediriam
das crianças saírem da caverna e usar realmente a luz da razão aí para poder buscar a verdade das coisas. Então, para elas não criarem hábitos e não se prenderem àquele senso comum que seria transmitido pelos pais, tá? Claro que isso não vai funcionar. Essa é uma teoria do Platão que só fica também aí na ideia, por isso que a gente tem diversas vezes aquela ideia de amor platônico. O amor platônico é aquele amor que fica muito no mundo das ideias, assim como a República de Platão está muito no mundo das ideias. Como a verdade para o Platão, você tem que sair da caverna para poder encontrar o mundo das ideias. Então é algo que não se realiza nesse mundo material. Tá? Já para o Aristóteles, que é o nosso próximo filósofo, não. Vocês vão ver que é o oposto. Ele vai ser aluno do Platão e vai falar, meu, que loucura tudo isso de mundo das ideias. Na verdade, o mundo é aqui agora, o mundo é material, né? E aí ele inverte um pouco essa teoria de Platão. A gente vai ver como que ele faz isso, tá? Até agora aqui, turminha, tudo bem aí com vocês? Deu para entender a parte da República de Platão? Tudo certo, Prof. Deu para entender sim, Sora. Ah, que bom, pessoal. Que bom que vocês estão respondendo agora, por favor, né? Então, vamos lá, continuando. Acordaram no almoço aí. A Renatinha. Eu tô super rouca com esse ar seco aqui, falando o dia inteiro dando aula, pessoal. Para finalizar, então, a filosofia de Platão, eu vou falar de um último livro dele, tá? Bom, o Alton chegando agora, gente. Chegou cedo, Alton. Faltam só 9 minutos aí para acabar a aula. 9? Não. Faltam só 20 minutos para acabar a aula. Então, vamos lá. Para finalizar, eu vou falar do último livro de Platão, né, que vai ser a nossa aula de agora, que é o Banquete. O Banquete, ainda, é um livro do primeiro momento de Platão, que é quando ele é aluno de Sócrates, tá? O que é o Banquete? Qual que é o assunto que eles vão trabalhar nesse livro, que também cai bastante em vestibular, mas que não é difícil, é até bonito, tá? O Banquete é um discurso sobre o amor, onde alguns personagens que viviam e faziam parte ali da vida de Sócrates vão participar de um banquete que acontece aí na casa do Ágaton. Ágaton é um poeta. E aí, dentro daquela comilança e todo mundo bebendo, e os banquetes dos gregos costumavam durar dias. Eles bebiam e comiam até vomitar para poder beber e comer mais. E aí, né, ficavam conversando sobre as questões culturais da Grécia, sobre filosofia. Então, eles propõem, então, aquele banquete para falar sobre o Eros, que é o deus do amor. E cada um deles vai fazer um discurso específico sobre o que é o amor. E dentro disso, a ideia de Sócrates fica registrada pelo Platão, nesse livro, né? E que é uma das mais bonitas que a gente conhece. Então, vamos lá. Então, o banquete é um diálogo escrito por Platão, está na primeira fase ali da vida do Platão. Acontece na casa de Ágaton, onde Pausânias, que é amante de Ágaton, a questão do homossexualismo na Grécia não tinham problemas, tá? O sexo era simplesmente um prazer, uma prática da natureza humana mesmo, sem problema algum. E aí ele propõe que ficassem conversando e discutindo algo que fosse diferente. Euríximaco, que é um personagem que é médico, ele propõe que todos fizessem elogios a Eros, que é o deus do amor, tá? Para poder falar sobre esse assunto. Vamos ver o que eles vão discursar, o que eles vão falar sobre o amor. Então, Ágaton, que é o poeta, que é o dono da casa, normalmente ele costuma iniciar esse discurso, tá? Nos banquetes que eram realizados. Para o Ágaton, existe só um tipo de amor. Esse tipo de amor, que é um deus, que é o Eros, é o deus mais belo, mais jovem, mais feliz, mais hábil, mais corajoso, mais temperante e mais bondoso. O interessante do discurso do Ágaton é que ele coloca o amor como algo ligado à juventude. E que na velhice a gente não tivesse esse tipo de amor. Então, a gente não tem mais beleza, a gente não tem mais juventude, se encontra também na tristeza, não tem mais habilidade corporal, tá? Então, ele coloca que o Eros é um deus que se liga muito às questões dos jovens, pelo fato de a gente ter atração pela aparência enquanto se é jovem, e não pela essência, que seria pela alma da pessoa. O segundo a fazer o discurso é o Fedro. Fedro aparece em diversos outros diálogos aí escritos por Platão, tá?
Ele vai falar que o amor é um dos maiores bens, e que esse amor sempre tem que ser cuidado como se fosse uma bola de cristal. Cuidado com todo carinho, guardado, e sempre esse cuidado é o que iria manter esse amor. Ele não desenvolve muito sobre a ideia de amor pelo fato de ser um retórico. O que é um retórico? Ele era educado por sofistas. Então ele fala muito bem, só que o discurso dele é bem vazio, tá? Resumidamente. Pausânidas, que é o amante do Ágaton, que é o dono da casa, né? Vai falar que existem dois tipos de Eros. O Eros urânio, que seria o amor bom, celestial, que nos liga aos deuses porque eles eram politeístas, tá? E o Eros pandêmico, que nos levaria a uma pandemia, né? Que seria um amor aí popular, de satisfação dos apetites dos corpos, é aquele amor mundano. Euríximaco, que é o médico, ele primeiro faz uma ode, né, sobre o amor à medicina, a profissão que ele exerce, que seria cuidar das pessoas com amor. E aí depois ele vai falar que o Eros organiza os movimentos dos astros, atua nos corpos, na força erótica divina e nas boas colheitas e na boa saúde. Então a pessoa que ama, segundo o Euríximaco, ela seria uma pessoa mais saudável, o corpo estaria mais em harmonia. Aquela pessoa que não sabe amar, ela estaria quase que, assim, sofrendo e secando pela falta de amor. Então, ele faz uma ligação, uma relação entre o amor e a própria profissão, que seria a medicina. O Aristófanes, pelo fato de ser um poeta, ele fala muito bem, escreve muito bem, tá? Ele é autor de um texto chamado As Nuvens, que trata aí da vida de Sócrates como um filósofo que vive com a cabeça nas nuvens, tá? Ele fala que a filosofia é aquilo que eleva também as pessoas, mas que as pessoas ficam meio perdidoras. Para Aristófanes, existem 3 gêneros de seres humanos. Ele fala em gêneros. Homem, mulher e homem e mulher, tudo junto, tá? Como que seria isso? Seria o mito do andrógeno. Então, todos os seres humanos, quando são inseridos na Terra, eles são cortados ao meio. E a gente busca essa outra metade aí para poder voltar para o céu junto aos deuses. Então, amar é buscar a metade perdida, sentir-se pleno novamente. E tanto faz se a sua outra metade é do sexo oposto ou se a sua outra metade é do mesmo sexo. Porque tem a questão do mito do andrógeno, né? Ele aceita e trabalha essa questão tanto da homossexualidade como também do amor hétero, tá? E por último aí, quem fala é o Sócrates. E o interessante é que quando Sócrates vai falar sobre o amor, ele não fala sobre a ideia dele de amor. Ele fala da primeira filósofa que a gente conhece na história da filosofia, que é a Diotima de Mantineia. Tá? Ela era uma filósofa e sacerdotisa, muito próxima a Sócrates, e muito do que nós sabemos sobre ela vem de Sócrates. A gente tem poucos escritos que restaram sobre a Diotima até nós, tá? Então, ele tem uma aula que ele assiste junto com a Diotima, um diálogo que os dois têm, e ela conta para o Sócrates o que seria esse amor. E ele reproduz nesse banquete essa história. E ele fala, né, ó, eu nunca ouvi uma história tão bela como a que eu ouvi da Diotima, e ele conta o que ela ensinou. Então, o que ela fala e o que ele concorda, né? Que o Eros não é um deus, que o Eros seria um gênio ou um espírito, que a gente chama em grego de daimon. Daimon não tem nada a ver com demônio, tá? Que a gente toma como conceito hoje. O daimon é um gênio, um espírito, tá? Que liga os homens aos deuses. Então, ele é como se fosse essa ligação, esse fio condutor, tá? Então, Eros torna possível a ligação entre os homens e os deuses. Ele seria o Logos, a razão dessa ligação. E ele é filho da Penha, que seria a pobreza, com Poros, que é o estratagema. O que é o Poros? O que significa estratagema? É uma pessoa que sabe convencer o outro através de estratégias de argumentação. Por isso que aquela pessoa que fala bonita, que tem a lábia, consegue conquistar mais pessoas. Ou, quando nos falta o amor, a gente cai na pobreza do espírito, tá? Pelo fato dele ser filho da Penha com Poros. E ele também é
Ele ama a beleza, né? Só que ele vive na miséria, assim como a mãe. Então, ele ama a beleza como o pai e vive na miséria como a mãe. E diz e age belamente, assim como o pai. E ele deseja almas belas e corpos belos. Então, aquilo que nos liga aos deuses, esse amor, tanto pode levar a gente a se atrair aos corpos como às almas. E os dois modos, tanto faz se a gente se atrai pelos corpos ou pelas almas, a gente se aproxima da imortalidade. Lembra que lá nas primeiras aulas eu falei para vocês da importância dos poetas que imortalizavam os homens num universo onde tudo era imortal. Os deuses são imortais, os heróis são imortais, os animais são imortais pela procriação, e só o homem, o único ser racional, é um ser mortal nesse universo de seres imortais. E que os poetas tinham a capacidade de, através de narrativas, imortalizar o homem, pelo menos enquanto memória. Então, para o Sócrates e para Diotima, o amor também tem essa capacidade. Por quê? Quando a gente é atraído por corpos belos, quando a gente ama corpos belos, a gente se aproxima daqueles que são harmônicos, né, pela beleza do corpo, para fim de procriação. E aí a gente acaba perpetuando a espécie humana e torna essa espécie humana, que é a nossa, em seres imortais. Se as pessoas não procriassem, o ser humano já estaria extinto, tá? E aqueles que se aproximam de almas belas, pelo amor das almas, da essência da pessoa, elas acabam tendo atos bons, ações boas. E elas se tornam imortais pelos exemplos que elas dão às outras pessoas. Então, é a virtude que todo homem deseja. É o desejo pelo conhecimento e pelo bem que você aprende daquela pessoa que é boa com você, que é atraída pelas almas belas. Eles vão reproduzir juntos ações belas e pensamentos belos que vai ficar marcado na memória das pessoas. Então, tanto os corpos belos como as almas belas é um tipo de amor que a gente pode ter essa atração, que aproxima o homem daquela imortalidade que é um desejo tão natural em qualquer ser humano. Tá? Deu para entender, pessoal, essa ideia aí de amor do Sócrates, escrito aí por Platão? Sim. Deu, Sora? Ok. Então, a gente termina toda a matéria aí. Maria Clara, assim, não tem como a gente saber todos os discursos, cada discurso de cada ser. É importante você saber o principal, que é o do Sócrates, tá? E o contexto mesmo. Mas o do Sócrates é interessante por causa dessa busca da imortalidade, que para os gregos seria natural em todo ser humano. Então, o amor seria uma maneira da gente se imortalizar. Prof, qual seria o sumário de hoje? Platão, mito da caverna e política. Ah, ok, obrigada. Ok? Pessoal, aqui a gente termina então toda a filosofia de Platão. Deu para entender? Deu. Mesmo? Mesmo. Então, tá bom. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem lá no Moodle? Eu coloquei todo o material já de Platão para vocês. Tanto slide como material de apoio. Dá uma estudada, tá? Leiam. Se ficar alguma dúvida, a gente tira na próxima aula. E na próxima aula, a gente vai fazer uma atividade com 4 questões de vestibular dissertativas, tá? Então, de escrita, naquele modelinho que vocês estão fazendo na prova. Então, as questões vão ser feitas direto no Moodle, na minha aula, para vocês tirarem dúvida de linguagem. Vou estar aqui com vocês. É uma atividade para a gente ver o tipo de linguagem que cai, quais são as dúvidas que ficaram, tá? Vocês respondem as questões durante a aula, só que, diferente da prova, vocês vão ter chance de fazer a correção. Então, vocês enviam as respostas, volta para a aula, tira as dúvidas, principalmente dúvidas de linguagem, e aí fica aberta para uma nova chance de correção, tá? Então, a gente vai fazer um exercício aí de tentar interpretar e conhecer a linguagem das questões de vestibular, principalmente aí da filosofia grega antiga, que cai bastante, são todas as questões da Unesp, ok? E sobre a relaboração, vocês fizeram? O que vocês sentiram? A Relab? Sim, Carol. Como é que você fez, Carol? Conta pra gente.
Ah, você ainda não fez. Ah, a Isadora não fez. A Carol tentou fazer? Como que você fez? Carol? Bom, então vamos lá. Carol, eu vou falar o que era para fazer, então de repente você me fala se deu algum erro aí, tá? Então, Fê, Carol, Isa, vamos lá. Eu coloquei para vocês, tem um campo lá até grifado assim. Ok, Carol. Sobre a elaboração. Tem o texto completo, o livro inteiro do diálogo socrático, escrito por Platão, que é a Apologia de Sócrates. Esse livro tem 3 partes, até tem lá no final da descrição da atividade, tem de página até tal página quais são essas partes, tudo bem? Então, tem uma primeira parte aí que conta quando Sócrates foi com um amigo dele, Querofonte, até o oráculo de Delfos, quando ele recebe aquele enigma, e aí ele vai tentar desvendar o enigma. Tá? A primeira parte conta o pré-julgamento de Sócrates. A segunda parte conta o julgamento e a defesa que o Sócrates tenta fazer, já na Ágora, ele sendo julgado pelo povo, condenado. E a terceira parte da Apologia de Sócrates conta um diálogo que ele tem com o aluno dele sobre a imortalidade da alma, que é quando ele vai beber o cálice de cicuta antes da morte. O que vocês precisam de fazer? Escolher, dentro desses 3 temas, qual você acha mais interessante. Então, você vai ler a primeira, a segunda, a terceira parte da Apologia de Sócrates, tá? Tem como ler uma sem ler a outra? Tem. Tem, porque eu já contei para vocês todo o contexto da vida de Sócrates. Isso levou mais de uma aula aí contando tudo isso. Então, você não vai ficar perdido. Você vai escolher uma dessas 3 partes, você vai ler esse texto, são partes curtas, não são longas. Escolhe um parágrafo, um trecho, que você acha que naquele parágrafo, naquele trecho, mostra muito claramente a filosofia de Sócrates, que é o processo da maiêutica, a busca da verdade em si mesmo, o diálogo de si consigo mesmo para a construção da dignidade humana. Então, você vai escolher um parágrafo que se liga a um desses temas importantes da filosofia de Sócrates, não de Platão, tá? E aí você vai desenvolver com as suas próprias ideias em cima dessa filosofia. Você vai recontar o que você entendeu dessa filosofia de Sócrates dentro daquele contexto que você selecionou, dentro daquele parágrafo que você selecionou. Precisa de ser algo longo? Não. Precisa de copiar o parágrafo? Gente, precisa, tá? Porque senão eu não vou saber de onde que você tirou. Se você indicar qual é a página que você tirou, melhor ainda, fica perfeito. Porque aí eu sei se é da primeira, segunda ou terceira página. Porque senão a correção eu fico meio louca, tentando entender qual é aquele parágrafo de qual contexto que você pegou, tá? Então, tenta, para copiar o parágrafo e tentem escrever qual é a página. Ele pode ser digitado, tá? Ô, senhora, Pode falar. mas eu não entendi direito. Tipo, você tem que selecionar, por exemplo, um parágrafo e você escreveu o que você entendeu daquele parágrafo? Sim, relacionando com a filosofia de Sócrates. Ah, tá, entendi. Tá bom? Obrigado. Então, pode ser digitado, tá? Quem fizer digitado, manda o arquivo em Word. Eu abri tanto para enviar arquivo como foto ou escrever direto no Moodle. Alguém perguntou se pode se fazer no fichário, tirar foto, também pode, tá? Turma, se tirar foto, toma cuidado para a qualidade da foto. Tem umas fotos que eu tenho recebido aí que ou não sai o fichário direito, ou posta de ponta cabeça, tá bem complicado. Pelo menos a gente não está usando o Google Class. O Google Class, no Fundamental 2, tem aluno que está usando e-mail porquinho palmeirense e ele não coloca nome na atividade. Aí eu vou saber quem é a porra do porquinho palmeirense. Então, toma cuidado com esses detalhes, tá? Pessoal, mais alguma dúvida? Não? Acho que tá tranquilo, senhora. Beleza, Otto. Então, na próxima aula a gente faz... Sora, Pode falar, querida Juliana. Então, o livro que você postou tem o Euthyphron, eu não sei se fala assim, a Apologia de Sócrates e o Criton. Tem que ser dentro da Apologia de Sócrates? Não, esses 3 nomes correspondem às 3 partes, tá? Então, Eutífron é a primeira parte, quando ele vai no oráculo de Delfos. Apologia é quando ele faz a própria defesa. A palavra apologia significa defesa, Juliano. Então, é a segunda parte. E o Criton é o aluno que ele vai fazer esse diálogo sobre a questão da imortalidade da alma.
entendeu? É que o nome do livro completo a gente chama de Apologia, Entendi. que o Então, Apologia Oriental, né? Mas faz parte, essas 3 partes fazem parte dessa vida, essa parte da vida de Sócrates. Pode falar, Ju. Sora, eu tenho uma dúvida. Fala, Carol. Se no começo as crianças elas recebiam mais ou menos a mesma educação, como eles sabiam se ela tinha alma de bronze, de prata ou de ouro? Porque eles iam observando qual a habilidade que elas iam se relacionando com com esses estímulos que ela recebia, né? Então, se a criança não gostava de fazer, por exemplo, educação física, é sinal de que o lado da parte de guerreiro não seria bem desenvolvida, né? Se a criança gostava de fazer mais cálculo, trabalhar com as mãos, então ela seria um bom artesão, um bom negociante. Então, é conforme as habilidades que ela ia mostrando. Mas Pode falar, ela Carol. não tinha profissão que era mais valorizada do que outra? Não, todas elas teriam o mesmo valor, a mesma importância. Ok. Então, porque os guerreiros são tão importantes quanto os artesãos. Os artesãos são os arquitetos e engenheiros, né? Não é artesão que a gente conhece nos dias de hoje. Então, são tão importantes tanto. Os guerreiros não vão conseguir trabalhar se a cidade não estiver fortalecida, né? E só vai estar fortalecida e ter bons guerreiros se você tiver um bom governo. Então, são três áreas que têm que estar trabalhando juntas e têm a mesma importância. Ok, obrigada. Nada, Carolzinha. Mais alguém, pessoal? Não? Renata, vamos lá, Renatinha, peraí, deixa eu ler aqui o chat. Sora, na elaboração eu posso fazer uma explicação da filosofia de Sócrates, depois ir relacionando. Claro, Rê, pode sim, essa é a ideia de uma elaboração, tá? Você tentar reunir as suas ideias com a parte da teoria de Sócrates. É uma escrita pessoal. Então, se é uma escrita pessoal, você vai pegar tudo essas aulas que a gente falou sobre Sócrates e passar para a sua linguagem, por aquela compreensão que você teve dela. Tudo bem, Rê? Nada, Rê. Mais alguém, turma? Tchau, tchau, Fê. Pessoal, então uma ótima semana para vocês. Semana que vem a gente faz as atividades aí, as questões de vestibular juntos, tá? Beijos para vocês. Tchau, Ju. Tchau, Léo. Tchau, prof. Até semana que vem. Tchau, Sora. Tchau, tchau.